Estamos apresentando uma série de estudos relacionados à saúde integral do obreiro. E hoje nós estaremos falando sobre a pizza da vida. Essa é uma forma de ver os papéis, nossas relações, nossas responsabilidades, aquilo que nós acumulamos no decorrer da vida. Quando nós nascemos, temos primeiramente a nossa relação com os nossos pais, ou o nosso papel de filho. Depois vamos percebendo que algumas coisas começam a mudar nas nossas vidas, tem mais gente na casa, tem um irmão, surgem depois os amiguinhos, e vamos então para a escola, nos tornamos depois estudantes, profissionais, e a vida vai seguindo. Nós vamos incluindo e sendo incluídos em outras relações. É um desafio para qualquer um de nós, nesse mundo que vivemos, cheio de demandas, manter uma relação saudável e satisfatória em cada área das nossas vidas. É muito comum nos envolvermos muito com determinadas áreas e deixar outras áreas desapercebidas. Via de regra, nos envolvemos mais intensamente com aquilo que vai nos dar resultados mais rápidos ou talvez mais duradouros. Ou mesmo envolvemos mais com coisas que nos vão dar uma aparência de bem-estar, um resultado assim, que a gente vai achar, poxa, que legal, assim tá bom. Aparentemente, a gente vai seguindo por alguns caminhos e depois vamos vendo que talvez não era bem daquele jeito que a gente deveria fazer, né? Quando nós nos envolvemos demasiadamente com nosso trabalho ou ministério, por exemplo, estamos correndo sérios riscos de deixar outras áreas lá descobertas. O envolvimento que nós devemos ter com nossas relações não se baseia aí na quantidade de tempo envolvido, mas deve se basear em ter um resultado que seja realmente eficiente, que realmente seja satisfatório para as nossas vidas. Como uma pizza dividida preferencialmente em fatias de mesmo tamanho, assim os papéis que nós adquirimos nas nossas vidas devem receber atenção equilibrada. Uma boa relação que temos dos nossos papéis é também com a arte de um malabarista. Ele tem bolinhas na mão, vai levantando, jogando as bolinhas para cima e vai pegando essas bolinhas. Ele precisa ter movimentos precisos. Ele precisa ter uma boa habilidade ali com seus dedos, porque um movimento impreciso, uma desatenção dele pode fazer com que uma bolinha caia no chão, ou talvez todas as bolinhas. É semelhante assim nas nossas vidas. Porque cada vez que nós acrescentamos um papel nas nossas vidas, é como se estivéssemos incluindo uma bolinha. É como se estivéssemos também fazendo a nossa pizza ser cortada em um pedaço a mais. Então quer dizer que a nossa vida, todo o nosso tempo agora, precisa ser dividido com algo mais. Nossa vida tem apenas uma pizza. Nós temos 7 dias por semana, 24 horas por dia. E se aí descontarmos o que temos de necessidade mais básica, como descanso e sono, vamos ver que não nos sobra tanto tempo mais. É necessário lidar com o tempo que temos, com todas as demandas que temos nas nossas vidas. Não é saudável encher nossa agenda de forma que não seja permitido recuperar adequadamente as nossas energias. A nossa vida, bem como os nossos papéis na nossa vida, precisa de limites, assim como nós cortamos a pizza preferencialmente em linhas retas com partes que são
claramente delineadas. Como eu já disse, há papéis que nós adicionamos às nossas vidas. Há outros papéis que nós somos simplesmente inseridos, né? Somos inseridos nessas relações. Cada um deles tem as suas demandas. É sobre isso que vamos falar aqui. Primeiramente, quando nascemos, temos apenas o papel de filho. E ainda demora um pouco lá de tempo para o bebê descobrir que existe mundo fora da sua relação com a mãe. É uma relação simplesmente de ser nutrido, receber cuidado. E enquanto crescemos, nós vamos entendendo a nossa relação de filho, de ser amado, inserido na família, não por méritos, mas simplesmente porque nós nascemos naquela família. E assim, as Escrituras falam sobre nós, porque nós também fomos inseridos na família de Deus. Nós crescemos então um pouquinho e vamos percebendo uma outra relação, que é a relação de irmão, para aqueles que não são filhos únicos. Ou, se são filhos únicos, perceberam isso em outra família. Mas para quem não é, já vai vendo isso desde cedo, que há mais gente ali. Nós aprendemos então a compartilhar o espaço, compartilhar os brinquedos, a atenção dos pais. Nós aprendemos a convivência em um ambiente restrito. Nós criamos aí algumas identificações com coisas e pessoas ao nosso redor. A vida continua e então abrimos os nossos horizontes para além da família. Começamos a criar relações com amigos. Passamos a nos identificar também com outras pessoas de tamanho e de mentalidade semelhantes. Pessoas com quem temos o prazer de estar e compartilhar um pouco de nós. Aí chega também o momento de ir para a escola. Cria-se então o papel de estudante. Temos o desafio de aprender a conviver em um ambiente mais amplo, com pessoas com as quais necessariamente nós não nos identificamos. Dever de obedecer à professora, cumprir com tarefas, às vezes indesejadas, ficar aí grande parte do dia em ambiente que não é tão confortável e assim vai. Em algum momento, alguns de nós assumem um papel de líder de determinado grupo. Aumenta-se aí um papel. Aumenta as responsabilidades, né? O mundo está aumentando, os horizontes estão aumentando. Junto, vem aí pressões internas, externas, objetivos, estratégias. Vem aí tensões, vem medos, frustrações, vem conquistas, também algumas experiências. É assim, a vida vai seguindo. É comum, né, a gente achar que a vida era muito mais tranquila antes da gente assumir determinada liderança em algum momento das nossas vidas. A vida continua. E o estudante se torna um profissional e, em muitos casos, ainda continua estudando. Aumenta as pressões de tempo, tarefas, resultados. Maior fatia do tempo aí passa a ser comida nessa área da vida. As aspirações por uma carreira brilhante levam muitos a se dedicar intensamente, de corpo e de alma, ao seu trabalho, ao seu ministério, como é o caso de pastores, né, e missionários. A pessoa também atinge a maioridade e assume também as suas responsabilidades como cidadão. Aumentou mais um papel. Serviço militar para os homens, abertura de contas, comparecer à sessão eleitoral, obter habilitação para dirigir, assinar documentos, pagar impostos, e aí vai seguindo. E ainda há nossas relações com nossos vizinhos, que também é um tipo de responsabilidade social. Surge também aí o desejo de constituir uma nova família. Daí vem o relacionamento amoroso, que segue para o casamento, e a relação de marido e esposa se forma. Chegou-se então o tempo de conviver debaixo do mesmo teto e compartilhar as questões mais íntimas da vida com quem realmente se ama. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois
uma só carne. Não se vive mais para si, mas vive com o coração inclinado para o outro e para o outro. O prazer de conviver junto como casal, gera o desejo de incluir outros nessa atmosfera de amor. Então, vem os filhos para incluir mais pessoas. Vindo os filhos, então, cria-se agora o papel de pai ou de mãe. Percebe-se que algo de si está no filho, e junto a essa identificação vem a responsabilidade de nutrir, de educar, de refletir a ele o caráter de Deus e preparar um ser para a vida em sociedade, um cidadão. A vida em equilíbrio, além de autocuidado, que é o primordial, o necessário, por onde temos que começar, tem todas essas relações aí, aborda todas essas relações humanas de uma forma saudável. A breve descrição que apresentamos acima aponta para um ideal conforme a vontade de Deus para nós. Entretanto, muitos de nós, independente de quem sejamos ou dos cargos que ocupamos, somos muito tendentes a supervalorizar uma ou outra área em detrimento das demais. É muito comum, nos nossos dias, obreiros se dedicarem exaustivamente ao trabalho ou ministério e deixar descoberta a sua família, a sua esposa, seus filhos. É triste ouvir situações que tem um obreiro, um pastor super dedicado na obra, mas assim, com os filhos às vezes perdido. Às vezes pastores que têm um ministério brilhante, mas os filhos nas drogas. Ou mesmo, eles estão cuidando muito bem da igreja. A noiva de Cristo, né? A igreja, a noiva de Cristo. E, enquanto isso, tem uma esposa infeliz dentro de casa. Há também aqueles que assumem novos ministérios, ou mesmo se mudam de cidade sem sequer considerar o que a sua família, sua esposa, seus filhos pensam ou sentem sobre isso. Há aqueles que até mantêm sua esposa e filhos fisicamente junto de si com uma questão de aparência, mas os corações deles já estão longe, separados há muito tempo. Algumas possíveis causas de desajustes que nós vemos são viagens em excesso, agenda muito cheia, tarefas e cargos acumulados indistintamente, carga horária muito superior a um período integral de trabalho, falta de tempo dedicado exclusivamente ao cônjuge e aos filhos, pouca disposição em ouvir e, por que não, tempo curto ou insatisfatório de seus momentos a sós com Deus. O que então podemos fazer hoje? Nós precisamos criar limites. Assim como comemos uma pizza com cortes bem delineados, as nossas vidas precisam ser assim. Conversas transparentes com as pessoas com quem nos relacionamos são de grande valor. Há algumas perguntas que podem nos ajudar, se a gente pensar sobre. Comece aí pensando sobre o seu papel de marido ou de esposa, se for o seu caso, se for casado. Se não, se for solteiro, comece pensando aí sobre as suas relações com o trabalho, ou seu papel de líder, ou de pastor, ou de missionário no contexto em que você vive. Anote aí. Pense sobre essas questões. Como você se sente
quanto ao seu papel de marido ou de esposa, e aí o outro você coloca outro papel, pastor, missionário, líder, o que for. Questão seguinte: o que esse papel significa para você? Outra questão: como era a visão do seu pai ou da sua mãe sobre essa questão? O que é diferente e o que é igual com você? Você gostaria de mudar o modo de valorizar e de agir nessa área da sua vida? O que e como você mudaria? Então, após fazer essas perguntas, em seguida, pense sobre os demais papéis da sua vida, com as mesmas questões. Reflita sobre como está o equilíbrio desses papéis em sua vida. Quanto mais abertamente você consegue definir e conversar sobre os papéis da sua vida, mais nítido você consegue alcançar algo que realmente faz sentido e que flui naturalmente em todas as áreas da sua vida. Infelizmente, nos nossos dias nós vemos muitos desajustes de papéis. Muitas coisas que não estão funcionando como deveriam funcionar. Há desajustes que nós conseguimos resolver com simples conversas. Outros vão nos demandar tempo razoável. Às vezes, outros que nos trouxeram já tantos desgastes, tantas consequências, às vezes consequências maiores, às vezes perdas já irreparáveis, coisas que a gente não tem como mais voltar atrás e consertar. Às vezes, o ideal de Deus para nós parece inatingível. Verdade? Às vezes nós confundimos papéis, ou nós damos mais valor ao que não vai caminhar conosco para a vida toda. E outra reflexão: por mais que nós amemos a organização ou a igreja a qual servimos, como missionário, como pastor, seja lá que ambiente estejamos, nós não temos com essas organizações uma relação matrimonial. O nosso tempo com elas pode um dia acabar. E se um dia encerrar? O que vamos levar? O que teremos conosco? Existem coisas que vão caminhar conosco para a vida toda. A nossa família, o casamento, os filhos são para a vida toda. Não vamos dar valor de menos àquilo que precisamos valorizar mais. Também, não é só excesso de dedicação ao trabalho que desajusta a nossa vida, mas qualquer outra supervalorização ou negligência pode aí igualmente ser danosa nas nossas vidas. Eu realmente espero que cada um de vocês, que após longos anos de ministério, possa olhar para trás e não ter a sensação de ter corrido atrás do vento, mas que ao olhar para trás veja caminhos retos pelos quais você percorreu e perceba que isso foi o resultado de ter reconhecido o auxílio de Deus em cada área da sua vida. Que Deus abençoe. Grande abraço e até a próxima.